Continuando nosso estudo, vamos para o item 78. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno de suspensão das mesas, sem o ponto de apoio, é impossível, por ser contrário à lei da gravitação. Responder-lhe-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Então, quando eu falo que a mesa suspende sem nenhum ponto de apoio, quando ela está num pé só, aí as pessoas aceitavam, mas ela está suspensa, totalmente suspensa. Aí a pessoa quer negar, mas a negação não constitui prova, porque muita gente viu. E o que é mais interessante, que em algumas situações a mesa caía e partia. Em segundo lugar, que sendo real o fato, pouco importa contrarie ele todas as leis conhecidas, circunstâncias que só provariam uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. A natureza ficou borrada aqui. Então, as pessoas estão negando. Ah não, eu não acredito nisso, eu acho que isso não é real. Mas por quê? Eles não conhecem todas as leis da natureza. E por não conhecerem todas as leis da natureza, negam. Falam que não acreditam e tomam outras situações. Alguns pesquisadores no início passaram por várias situações, que alguns eram eminentes cientistas. Então, ao se depararem, mostrando a continuidade da existência da vida, a comunicabilidade dos espíritos, encontraram também algumas portas fechadas para eles. E a partir daquele momento, eles não desistiram, eles continuaram fazendo os estudos que eles faziam, o desenvolvimento da ciência, e continuavam fazendo os estudos também provando a existência da alma, a continuidade da vida no mundo espiritual, fazendo com que essas pessoas, os detratores da realidade espiritual, tomassem consciência, passassem a ver a vida por um outro prisma, por um outro ângulo. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. Bom, acabamos de explicar uma das leis que regem a matéria, tanto a matéria palpável como a matéria intangível, que nós não podemos palpar, que o espírito ainda, o perispírito ainda é matéria. Mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela não nos é revelada por espíritos que deixaram de as vestes terrenas. Então as pessoas não querem aceitar porque são espíritos que não têm mais a veste terrena, certo? Em vez de ser por espíritos que ainda vestem a veste terrena e têm assento nas academias. Então, olha como que a mente humana é complicada. Os cientistas da época não queriam aceitar, não queriam entender as explicações que a doutrina espírita dava, porque era dada por espíritos. Mas eles esqueciam que esses espíritos eram os mesmos espíritos que deixaram a vida terrena, a vida física, e passaram a viver a vida espiritual. Mas eles não tinham nome conhecido entre os homens. Tudo bem, mas eram espíritos de ciência, que habitavam o mundo espiritual. Então é importante que nós entendamos que a vida aqui, nossa vida aqui na Terra, tem uma complexa estrutura, uma complexa organização, que vai trazendo para a gente meios de entender a vida espiritual. E essa vida espiritual nos traz oportunidades de refletirmos o que é a vida aqui na Terra. Uma coisa muito simples, uma coisa muito banal e ao mesmo tempo extremamente complexa e importante para o conjunto. Nós precisamos então de dimensionar melhor aquilo que nós temos que fazer, dimensionar melhor a existência da vida e fazer com que nós tenhamos mais condições de entender a relação e a inter-relação do mundo espiritual com o mundo físico. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, nós juntamos a filosofia da homeopatia, a filosofia espírita, principalmente baseada nos livros do André Luiz, Missionários da Luz e Evolução em Dois Mundos, para que, concatenando essas duas ideias, nós conseguíssemos mostrar para as pessoas que a vida, nossa vida física, tem uma relação muito grande com a vida espiritual
e que o nosso perispírito, nossa estrutura espiritual, interfere na nossa vida de uma forma gigantesca. E com isso, nós podermos colocar na balança o que nós estamos fazendo dessa nossa vida e o que nós estamos levando para o mundo dos espíritos, e também entendermos que temos que respeitar as leis espirituais, como Kardec coloca aqui para a gente. Sem a gente respeitar essas leis espirituais, nós vamos gerar adoecimentos cada vez mais complexos. Lembrando que os adoecimentos em nível mental e emocional são aqueles mais graves, mais delicados e possíveis de serem tratados. De modo que, se o espírito de Arago, vivo na Terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas desde que vem do espírito de Arago, morto é uma utopia. Por que isto? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo que ele havia também, que tudo que nele havia também morreu. Arago era um astrônomo e uma pessoa de grandes conhecimentos. E esse Arago, ele participa da codificação, traz grandes informações sobre os efeitos mediúnicos, as leis da física, proporcional àquele tempo que aquele tempo suportava, assim como o Hahnemann também participou da codificação, trazendo as informações inerentes ao psiquismo humano, à estrutura psíquica do ser humano. E esses espíritos vão deixar de ter crédito porque estão mortos, passam as comunicações via mediúnica. Óbvio que nós temos que aprender a refletirmos mais sobre essa questão, repensarmos mais essa questão, até porque, já citei em outros estudos, quando eu estava fazendo engenharia elétrica, tinha uma tal de terceira harmônica, que é a que queima os equipamentos elétricos ao ligar um motor de grande proporção. Então, para ligar um motor elétrico, tem que ter um sistema de capacitores, uma pecinha, que absorve essas harmônicas, esses picos de energias, para que eles não queimem, não deem um grande sobrecarga de essas chamadas de harmônicas, picos de corrente, que é a terceira, quinta e sétima harmônica, que são as mais complexas, e elas têm que ser bloqueadas por esses capacitores, senão queima. Eu custei para entender isso. Por que não é a primeira, não é a segunda? Porque alguém estudou e determinou que era a terceira, a quinta e a sétima, que seriam as problemáticas. Então, quando eu fui estudar a doutrina espírita, eu sempre lembrava disso. Falei, poxa, se ligar um motor elétrico, que a gente acha que é simples, tem tantas implicações, tem tantos cálculos que tem que fazer, tem todo um sistema de condensação que tem que existir para que não causem danos terríveis no sistema elétrico em geral. Então tudo que a gente está estudando aqui tem uma razão de ser, tem um motivo de ser, tem uma possibilidade de ocorrer. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes respostas colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante essa teoria da animação factícia. Então, quando ele coloca, interessante a forma com que Kardec coloca, que nós temos que ter uma noção da realidade, nós temos que ter uma noção daquilo que vem a ser o mundo que nós estamos vivendo, daquilo que vem a ser todas as interferências. Mas, como não tem jeito de dissuadir uma pessoa chamada de ciência aquilo que nós estamos estudando é verídico, então a gente tem que fazer uma explicação se colocando no lugar deles, para que a gente consiga ter um melhor diálogo, um melhor entendimento. Isso, se for conveniente, tentar explicar para as pessoas que muitas das vezes não é compensável, não é agradável, nem vale a pena tentar explicar para alguém que não quer entender aquilo que deveria ser entendido por quase uma obrigação.